E aí, rapaziada, então, meu nome é Gustavo Teodoro, eu sou estudante de medicina e eu vou falar um pouco sobre os esofágicos mais comuns, tanto motores como estruturais. Eu vou falar bem rápido, bem de boa, e eu me baseei no vídeo do Estratégia Med no YouTube. Vou deixar o link na descrição aí, pra, porque lá tem um gastroenterólogo, né? Um cara que estudou muito mais, né? E o vídeo dele tem muito mais a profundidade que esse aqui. Aqui vai passar bem por cima mesmo, só para citar. Bom, então, eu vou falar um pouco primeiro sobre os transtornos esofágicos estruturais, tá? Que são os divertículos. A gente vai ter três tipos de divertículos mais comuns no esôfago, que é o de Zenker, o de tração e o epifrênico. Esses são os principais que mais acontece. E o principal desses é o de Zenker. É o mais detalhado, que eu vou falar um pouco mais sobre. O epifrênico eu nem vou falar tanto. Na verdade, eu não vou falar nada, porque clinicamente ele não é tão importante assim. O epifrênico, só pra gente saber um pouco, ele é o que fica em cima do diafragma. Então, por exemplo, a gente tem o, o esôfago, que mede aproximadamente 15 centímetros. Ele vai ficar, esse divertículo vai ficar um pouco em cima do diafragma. É o divertículo epifrênico, mas também pode ser chamado de divertículo supradiafragmático, tá? Que é a mesma coisa. Então eu vou falar um pouco primeiro do divertículo de Zenker, que é o mais importante, e o divertículo de tração depois. Bom, então, falando um pouco do divertículo de Zenker, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o divertículo de Zenker ele vai ser um pseudodivertículo, tá? Ou de transição. Esse pseudodivertículo, ele, ele não é um divertículo verdadeiro, né? Obviamente. Pseudo vem dessa de se parece ou se passa por um divertículo. E o que acontece? Para um divertículo ele ser verdadeiro, ele precisa ser, ele precisa abranger as três principais capas, que é a mucosa, a submucosa e a muscular. No caso do divertículo de Zenker, ele só vai fazer essa questão, só vai virar um divertículo mesmo na questão mucosa e submucosa. A muscular ela não é interferida nesse caso. Isso que é importante falar. Então, esse vai ser o divertículo de Zenker, né? Vai ser um pseudodivertículo. E onde vai acontecer esse divertículo? Esse divertículo, ele vai acontecer na parte mais superior do esôfago. Ele vai ficar justamente na parte faríngea, por assim dizer. E como eu posso definir isso, né? Como eu posso falar o lugar certo? Ele vai ficar no triângulo ou no trígono de Killian, que é um lugar onde a parte onde a parte muscular ele vai não vai ter uma parte muscular nela e ela vai ficar muito exposta. E essa vai ser uma das causas do porquê o divertículo de Zenker acontece. Pode dizer que é uma falha, entre aspas, anatômica. Porque como não tem uma parte muscular, então não vai ter um assoalho, por assim dizer, não vai ter uma parede que vai segurar o baque da alimentação. Porque vamos supor, a gente sabe que esse trígono de Killian, então, ele fica na parte mais superior do esôfago, certo? Uma das partes mais superiores do esôfago. Quando a gente come, o alimento bate nessa parte do triângulo de Killian e desce pelo esôfago. Porém, se em alguns casos, em algumas pessoas, a gente pode ter uma lesão nisso, de tanto ter o alimento batendo, pode fazer com que crie um divertículo. E fique um divertículo mais ou menos assim, ó. Desse jeito. Então, por exemplo, vamos supor, a gente come e o alimento bate aqui. A gente come o alimento bate aqui. A gente come o alimento bate aqui. Vai chegar uma hora que ele vai estar assim, desse jeito, para baixo. Então, e isso vai acarretar com que possa acontecer de quando você comer
alguma coisa, esse alimento cair aqui e ficar aqui. Então, esse pode ser isso vai também gravar numa das manifestações clínicas que eu vou dizer posteriormente. Como a gente faz para descobrir isso aí? Como a gente faz para ver se uma pessoa tem um divertículo de Zenker ou não? A gente vai se basear na clínica, obviamente, e também a gente vai fazer a parte do esofagograma contratado. O que é isso? A gente vai fazer uma radiografia, basicamente, da parte do esôfago. Porém, nessa parte do esôfago, né, a parte do pescoço, porém, a gente vai fazer um contraste nele, tá? Um contraste para evidenciar, né, para a gente conseguir ver melhor. Porque se a gente fazer uma radiografia do esôfago, um esofagograma, normal a gente não vai conseguir ver nada. Então a gente precisa fazer um contraste. Normalmente a gente usa o bário como contraste ou iodo. Eu não sei se isso se aplica a esse divertículo em específico, mas normalmente para o contraste nós usamos esses dois, que é um contraste positivo. É um contraste positivo que vai ser o bário ou o iodo. Sulfato de bário ou iodo, substâncias de iodo. Bom, a gente descobriu que essa pessoa vai ter um divertículo de Zenker e como a gente vai para tratar ela? A gente vai fazer uma cricomiotomia. Crico vem da parte do músculo, né? Músculo cricoides ou cartílago cricoides. Mio vem de músculo, tá? Então tudo que se refere a mio é músculo. E tomia a retirada, tá? Ou expurgação ou alguma coisa assim, tá? Essa pode ser feita, essa pode ser feita endoscopicamente ou ela pode fazer cirúrgica mesmo. A endoscópica é a mais indicada e é a mais usada, tá? De longe. A cirúrgica a gente pode fazer tanto uma diverticuloplexia ou uma diverticulolectomia. Uma diverticulolepsia, uma diverticuloplexia vai ser o quê? A gente vai pegar essa bolsa aqui e a gente vai jogar ela para cima. E vai meio que meio que vai como que jogar ela para cá, né, para a parte interna e vai fazer com que os alimentos não caiam mais aqui, né? Então a gente vai jogar e os alimentos não vão mais cair, os alimentos vão passar reto. Essa é a parte da diverticuloplexia. Na diverticulolectomia a gente só vai tirar mesmo. Você vai fazer aqui e vai tirar o divertículo, tá? Ou a gente pode fazer isso endoscopicamente, né, como eu falei, é o mais recomendado e o mais usado. Tá, e a clínica? Eu falei tudo isso, mas não falei da clínica. A clínica, a principal causa, a principal clínica do divertículo de Zenker vai ser a halitose, tá? Por quê? Como eu posso dizer? Algumas literaturas falam que, até colocam o nome de divertículo de Zenker como a doença do mau hálito, porque vai causar halitose mesmo. Por que isso vai acontecer? Bom, é óbvio, né? Porque se a gente está comendo e os alimentos vêm para cá e ficam presos aqui, pode ser que acumule esses alimentos, né? Fica acumulando, fica acumulando, fica acumulando. O alimento fica aqui, apodrece, etc. E quando a pessoa vai falar, ou sei lá, abre a boca, uma coisa assim, começa a sair, né, esse hálito, esse mau hálito. Então, esse é um dos motivos, por causa da halitose. Vai ser muito característico. Pode também acontecer a cialorreia ou a hipercialorreia, que vai ser acúmulo de saliva, a disfagia ou disfagia, que vai ser problemas ou dores ou dificuldades na parte da deglutição, tá? Do paciente. Então, o paciente vai deglutir alguma coisa, não vai ter problema, vai ter dificuldade, ou vai doer, ou coisa assim, vai relatar isso para você, né? Ou a regurgitação, que vai ser o refluxo. Então, pode acontecer o refluxo também, né? Nesse caso. Esse é o divertículo de Zenker, basicamente. O divertículo de tração ele vai ser um divertículo verdadeiro. Então ele vai ser diferente do divertículo de Zenker, que vai afetar, né, nesse caso, a parte muscular, mucosa e submucosa, tá? Então isso é importante a gente saber. Mucosa, submucosa e muscular vão ser afetados no divertículo de tração. Normalmente o divertículo de tração também ele ocorre no meio do esôfago. Então, diferente do de Zenker, ele vai acontecer no meio. O de Zenker é lá em cima, né, perto da boca. E o divertículo de tração vai ser ali sei lá, no segundo terço ali do esôfago total. Ele pode ser sintomático, então às vezes as pessoas têm esse divertículo
e nem sabem, porque não tem sintoma, não tem nada, não causa nenhum problema ao paciente, então não acontece nada. E o diagnóstico vai ser por endoscopia alta. Vai ser diferente da parte do outro, que eu tinha falado, né? Que é uma esofagografia contrastada. Nesse caso, vai ser só uma endoscopia alta mesmo, que vai fazer o diagnóstico. Aí o endoscopista vai lá, vê e, e vê o que a gente vai fazer, né? Como vai ser o tratamento disso. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o distúrbio motor. Eu não, que nem eu falei, eu não falei sobre o divertículo epifrênico, né? Mas, porque ele não é tão importante clinicamente, né? Vou falar um pouco da acalásia. A acalásia vai ser um distúrbio motor também, o mais conhecido, né? E o mais comum. A acalásia, ela vai ser uma parte do problema da pessoa de fazer do alimento passar pelo esôfago, por assim dizer. Vai ter problema pro esôfago levar o bolo alimentar para o estômago, tá? Vai ser basicamente isso. E a acalásia, ela vai ter dois fatores. O primeiro vai ser a peristalse e o segundo vai ser problema do relaxamento do esfíncter distal. O que eu quero dizer com isso? A peristalse vai ser com que a gente sabe que o esôfago tem movimentos peristálticos, né? Que faz levar o bolo alimentar até o estômago, correto? Porém, a peristalse vai ser com que esses movimentos eles não sejam coordenados. Então, a, o peristaltismo ele não é aleatório, ele não é movimentos aleatórios. O peristaltismo serve para pegar o alimento, o bolo alimentar e levar para o estômago. Então, a nossa parte do músculo liso do esôfago faz isso para a gente. Pega e com cuidado, com os movimentos de relaxamento e contração, leva o alimento até o estômago. A peristalse não vai ser a ausência desses movimentos. Não é que não vai ter movimentos. Não. A peristalse vai ser a falta dessa coordenação dos movimentos. Então, eu vou comer e o meu esôfago não vai conseguir levar, porque os movimentos não estão ordenados, não estão coordenados para levar o alimento. Então, a gente pode falar também que tem movimentos anárquicos, né? Então, não tem é uma anarquia de movimento. E o segundo problema vai ser em relação no relaxamento do esfíncter distal. A gente tem um esfíncter, né, na parte distal do esôfago, no final do esôfago, que liga o esôfago, né, com a parte do estômago. O que acontece é que a gente vai ter problemas para relaxar esse esfíncter. Então, esse esfíncter não vai abrir, vai ficar lá, fechado. Ou às vezes abre um pouco, passa um pouco, mas não vai conseguir fazer isso com uma totalidade, com uma naturalidade. Esses dois problemas causam a acalásia, tá? E se não tratada, essa acalásia pode causar um megaesôfago, que é o quê? Eu tô comendo, o alimento chega até a parte, por exemplo, do esfíncter, certo? Porém, como o esfíncter não deixa ir para o estômago, o esfíncter fica fechado, passa muita pouca quantidade, o alimento fica lá, retido. Então, vai acumulando, acumulando, acumulando e pode causar um megaesôfago. O esôfago fica enorme, fica dilatado por causa dos alimentos e do bolo alimentar. Bem, como que vai ser a fisiopatologia disso? Vai ser o quê? A gente vai ter uma perda, na verdade, da inervação do esôfago, tá? E isso vai afetar a parte do músculo liso. Que nem eu falei, o músculo liso, ele é o principal, na verdade, ele é o único, né, que tem a função de fazer esse relaxamento, essa contração, né, para fazer a parte do peristaltismo e para a abertura do esfíncter. Então a gente vai ter um problema no plexo de Auerbach, tá? Ou Albert, ou mioentérico, tá? Esse plexo, ele é muito importante porque é justamente ele que vai coordenar a parte do muscular. O plexo de Auerbach, então, ele vai ter essa função. E a gente vai ter uma perda nessa inervação desse plexo, tá? E mioentérico se refere, como eu falei, mio ao músculo e entérico à parte do nosso sistema, né? Sistema entérico, sistema é, gastroentérico, né? Então, é isso que se resume. E qual vai ser as causas? A gente vai ter a causa primária e a causa secundária. A causa primária vai ser idiopática, ou seja, a gente não tem
um diagnóstico preciso, a gente não sabe a causa precisa, porém, a nova literatura diz que está mais relacionada à parte imunológica. Então, a parte imunológica que vai, possivelmente, alguma célula de defesa vai e ataca esse plexo de Auerbach. E a gente vai ter a causa secundária, que vai ser a trypanossomiase, que vai ser, né, por causa do seu agente etiológico, o Trypanosoma cruzi. A trypanossomiase é nada mais nada menos que a doença de Chagas, tá? A doença de Chagas a gente conhece como a principal causa, assim, né, entre aspas, causar a parte da cardiomegalia, que vai ser o aumento do coração. Porém, a gente tem que saber que o Trypanosoma cruzi ele se estabelece nos músculos lisos do nosso corpo. Então, o músculo cardíaco do coração, o músculo do cólon e o músculo também, propriamente, do esôfago. Então, em seu estado da mastigota, que é um dos seus estados de ação, o Trypanosoma cruzi vai se estabelecer no músculo e vai ficar lá. E possivelmente o sistema imune tenta, né, tirar essa mastigota do músculo liso e ele acaba, né, danificando o plexo de Auerbach, causando assim a calase. É basicamente isso, tá? Eu fiz um resumo assim bem básico. O vídeo normal tem 50 minutos, uma hora e pouco. Então tive que resumir um pouco. Mas é basicamente isso. Essas são as causas da acalásia, os distúrbios motores e os distúrbios motores e distúrbios estruturais na parte do esôfago.